Tudo bem, pessoal. Ultimamente a gente vem conversando aí um pouquinho sobre HMs, né? Até disponibilizei para vocês aí um materialzinho impresso sobre o assunto. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma IHM em funcionamento, como fazer a comunicação dela com um CLP. Para isso vou utilizar essa que a gente está vendo aqui, a nossa tela, que é o TD200. Esse TD200 é um display de texto e uma interface de operação para a família S7200. Ela é específica para trabalhar em conjunto com o S7200. Esse TD200 ele é um dispositivo pequeno e compacto, mas que fornece todos os componentes necessários para uma interface com o CLP, com o S7200. Suas dimensões são de aproximadamente 76 milímetros de altura, 148 milímetros de largura e uma profundidade de apenas 27 milímetros. É pequenininha, né? Ela tem mais ou menos 7 centímetros e meio de altura, 15 centímetros de largura e 2,7 centímetros de profundidade. Ela é levinha, pesa aí pouco mais de 200 gramas. O manual eles dizem que pesa 220. Mas, pessoal, ela é uma IHM completa. Tudo aquilo que você consegue fazer com uma IHM extremamente complexa, avançada, você faz com essa. Simplesmente nas IHMs maiores, que possuem mais recursos, você consegue fazer gráficos de alta resolução, figuras animadas, né? Mas com essa aqui, você consegue exatamente a mesma coisa que você consegue com as outras. Simplesmente você tem um pouco mais de recursos gráficos. O que a gente precisa de uma IHM? Que ela interaja com o CLP, não é isso? Exibindo mensagens e conteúdos de memória lá do CLP, que ela permita o ajuste de variáveis designadas no programas, né, em execução, que ela ofereça capacidade de forçar ou liberar pontos de entrada e saída e que ela tenha a capacidade de definir data e hora. Claro, isso para CPUs que possuem relógios em tempo real. Essa aqui ela é limitada em termos de recursos visuais. Toda e qualquer mensagem que a gente queira vai aparecer aqui nesse display. Isso aqui é um display de 2 linhas com 20 caracteres cada linha. Então, toda informação que precisamos mostrar para o operador vai ser através de textos nesse display aqui. Estamos limitados, então, a essas 2 linhas desse display. Temos aqui teclas para que a gente envie informações para o CLP. Então, no display, a gente tem informações para o usuário. Nessas informações, você pode visualizar conteúdos lá de memórias do seu programa, né? E a gente pode ligar ou desligar alguma coisa através desses teclados. Cada tecla dessa aqui tem 2 funções, tá, pessoal? Então, o pressionamento direto é F1, ou F2, ou F3, ou F4. Se eu pressionar Shift mais essa tecla aqui, aí eu estou a função F5 e assim por diante, né? Shift mais essa tecla aqui, F6, F7, F8. Então, eu tenho 8 chavinhas aqui, como se fosse 8 contatos, tá legal? Essa barra maior aqui, que lembra uma barra de espaço, não tem função nenhuma, tá aí só por questão de estética. Eu tenho aqui mais 4 teclas, né? Que é para a gente acessar o menu de configuração, parametrização da IHM. Então você tem a tecla Escape, e pressionando ela você entra no menu. Através dessas setas para cima e para baixo eu rolo as opções do meu menu e a tecla Enter para confirmar valores que porventura a gente altere
nesse menu da IHM. Essa IHM ela é alimentada pela própria CPU. Se a gente olhar aqui do ladinho, temos dois conectores aqui. Ó. O conector, onde a gente vai colocar um cabo, interligando ela com o CLP, e o outro conector aqui que seria a alimentação. Essa especificamente, eu posso alimentar ela através do próprio cabo de comunicação. Então, além da comunicação entre a IHM e o CLP, eu ainda tenho alimentação. Esse TD200 funciona como um mestre da interface ponto a ponto, conexão entre ela e o CLP, né? Quando é conectado a uma ou mais CPUs S7200. Vários TD200 podem ser usados com uma ou mais CPUs S7200, conectado à mesma rede, tá? Para a conexão de um ou mais TD200 com um ou mais CPUs S7200, são necessários conectores apropriados, e esses conectores são fornecidos pela Siemens. Não é necessário configurar ou programar esse TD200. Basta apenas setar alguns parâmetros operacionais que serão armazenados nela, que são o endereço dela, o endereço da CPU, a taxa de transmissão e a localização do bloco de parâmetros. Vamos falar um pouco melhor sobre isso aí. Esse bloco de parâmetros, então você vai setar ela. Como eu disse, eu posso ter uma IHM numa rede, por exemplo, ou várias. Então, cada uma tem que ter um endereço. E isso eu tenho que parametrizar nela. Tem que falar, ó, essa aqui é minha IHM1, essa aqui é minha IHM2, essa aqui é minha IHM3. E ela vai estar conversando com um ou mais CLPs. Eu também tenho que informar aqui, ó, essa aqui vai conversar agora com o CLP número tal, essa vai conversar com o CLP 2, vai conversar com o CLP 3. Então, isso são parâmetros que a gente ajusta aqui através desse menu que ela oferece, né? E essas informações ficam gravadas nela. Já o bloco de parâmetros, onde estará armazenado todas as configurações de comunicação e funcionamento desse TD200 com o CLP, fica armazenado no programa de usuário do CLP. A gente vai ver que lá na aba Datablock vai aparecer um bloquinho de parâmetros da comunicação propriamente dita entre IHM e o CLP. Cada TD200 deverá ter seu bloco de parâmetros, ou seja, se numa rede tivermos 3 TD200, devemos ter 3 blocos de parâmetros no programa de usuário. Ela em funcionamento tem essa cara. São 2 linhas com 20 caracteres cada linha. É isso que a gente tem para usar. Então, como eu disse, ela faz tudo aquilo que qualquer outra IHM sofisticada faz. Uma IHM é para isso, né? Se comunicar com o CLP ou mais, né? E a gente pode escrever valores lá no CLP, ler valores do CLP e mostrar, e fornecer mensagens de alerta ao usuário, mensagens de alerta ou mensagens de orientação para o operador. Acabei de falar para você que um bloco de parâmetros da comunicação, né, entre a IHM e o CLP fica armazenado lá no programa de usuário, né? Não se preocupem com isso, tá? Porque o MicroWin tem um assistente de configuração para essa IHM aqui e gera automaticamente esses blocos de parâmetros. Olha aqui o nosso MicroWin aberto, né? Então, para a gente criar esse bloco de parâmetro, ou seja, onde a gente vai realmente fazer toda a configuração, a parametrização, o que a gente quer fazer com essa IHM, como que a gente quer que ela interaja com o CLP, a gente faz aqui. Você vir aqui, ó, nós temos aqui em Tools, né, ferramentas, nós temos aqui, olha, TD200 Wizard. Então a gente tem aqui um assistente de configuração da nossa TD200. É aqui que a gente vai definir
como que será feita essa comunicação, o que nós vamos querer mostrar, o que nós vamos querer atuar lá no CLP, é tudo feito por aqui. Nós vamos fazer alguns exemplos daqui a pouquinho, exemplos simples, claro, mas fazendo, né, a nossa IHM se comunicar com o nosso CLP. Vamos mostrar aí, de uma forma assim bastante simples, aquilo que dá para a gente fazer com uma IHM, mais especificamente com essa. Quando a gente fizer a configuração aqui, através desse assistente aqui, vocês vão perceber que aqui, tá vendo? Data Block. O bloco de parâmetros gerado através desse assistente de configuração vai aparecer aqui, ó. Tá vendo que por enquanto nós temos aqui um bloquinho já chamado User, né? User 1. E quando a gente fizer toda a configuração aí, toda a parametrização através do nosso assistente de configuração, vai aparecer aqui outros bloquinhos, os blocos de parâmetros gerados. Tá legal? Mas a gente vai ver aí na elaboração dos exemplos. Muito bem, mas vamos a alguns exemplos de utilização desse TD200. Como a gente sabe, ele é uma IHM e através dele conseguimos, por intermédio do seu display, mostrar mensagens, valores lidos das memórias do programa em execução no S7200 e através desse teclado que ela tem, ativar ou desativar bits no programa em execução. Muito bem, nesse primeiro exemplo, vamos fazer a aplicação mais simples do uso do TD200. É apenas exibir duas mensagens. Para isso, nós vamos fazer aqui um programinha, um liga e desliga. Nós vamos ligar uma saída através de um ponto de entrada e, através de um outro ponto de entrada, vamos desligar essa saída. E lá no TD200, nós vamos mostrar a condição dessa saída, se ela estará ligada ou desligada. Veja bem, pessoal, para a gente começar isso aqui, não existe uma regra. É claro que você precisa ter o seu projeto já definido, pelo menos na sua cabeça, né? Eu posso ainda não ter escrito o meu programa e já fazer a configuração do TD200. Eu posso ter o meu programa já escrito aqui no MicroWin, e aí eu vou para a configuração da IHM, ou eu posso ter parte do meu programa aqui, porque veja bem, quando a gente for lá no TD200, você vai ver que ele vai sugerir, ou pelo menos pedir, que a gente selecione endereços de memória para armazenamento das mensagens, para ativação da mensagem. E aí a gente vai ter que voltar aqui no programa e inserir essas informações, esses endereços que foram configurados lá no TD200. Vamos fazer de uma forma prática. Vamos começar escrevendo o nosso programa aqui. Então, como eu disse, vai ser só um liga e desliga, né? Então, vamos colocar aqui uma entrada aí 0.1 para a gente ligar essa coisa. Vamos colocar aqui a entrada aí 0.0 associado a um contato normalmente fechado, né? Para a gente desligar essa coisa. E vamos colocar aqui uma instrução de saída, né? Uma bobina para a gente ter uma saída ativa. Vamos falar que é a Q0.0. Muito bem. Vamos fazer com que essa coisa se mantenha ligada, né? Então vamos colocar o nosso contatinho de selo aqui, que é um contato de Q0.0. Muito bom. Daí feito o nosso programa. Nosso programa é esse. Através da entrada aí 0.1, a gente vai ligar Q0.0, ela permanece ligada. E através da entrada aí 0.0, a gente desliga essa saída Q0.0. E lá no TD200, a gente vai indicar, mostrar quando esse Q0.0 estiver ligado e quando esse Q0.0 estiver desligado. Então, só duas mensagens que nós vamos fazer. Muito bem, para isso a gente precisa vir aqui em Tools,
TD200 Wizard, que é o nosso assistente de configuração do TD200. Ele vai abrindo algumas telas aqui, né? A primeira delas é essa aqui de introdução, onde ele diz assim, ó, bem-vindo ao assistente do TD200. Muito bem. Sempre ele vai dar algumas instruções para a gente nessas telas que ele vai abrindo, tá bom? Nesse primeiro aqui, vamos dar uma traduzidazinha nesse trem aí, né? Ele está falando assim, ó, esse assistente o ajudará a configurar um display de texto TD200. O TD200 pode exibir mensagens do usuário e dados do CLP sobre o controle do programa ou do operador. Ou do operador, porque a gente pode ir lá no display do TD200 através daquelas setinhas de direção para cima ou para baixo e selecionando mensagens também, tá? O assistente o ajudará a configurar o comportamento do teclado TD200, as opções de idioma e os níveis de proteção para as funções do CLP. Muito bem. Aí ele dá um alerta aqui, né? Para usar o assistente, o projeto deve ser concluído no modo de endereçamento simbólico. Clique no botão avançar, aqui no botão Next, né? Para compilar e usar símbolos. Nesse instante, pessoal, a hora que eu clicar aqui em Next, mandar avançar, observe o que vai acontecer aqui na janelinha de saída do nosso MicroWin. Então vamos lá. Olha lá, percebeu que ele fez uma compilação do programa? Ele compila o programa, está indicando para a gente que não encontrou nenhum erro. Então vamos seguir em frente. Muito bem, aqui no passo 2, ele apresenta uma tela onde pede para a gente selecionar o modelo e a versão do nosso TD200, né? E ele diz aqui, ó, use essa página para selecionar o modelo e a versão do seu dispositivo TD200. De novo, uma outra instrução aqui para a gente, onde ele diz mais ou menos isso, né? Para visualizar os recursos específicos suportados pelo seu TD, selecione o modelo e a versão do TD que você possui. Para determinar o modelo e a versão do seu TD, você pode ligar a unidade. A tela inicial exibirá o modelo e a versão. O modelo e a versão também podem ser listados na parte traseira do seu TD. Na parte de baixo dele vem lá todas as informações sobre o TD que você está utilizando, né? Se não houver uma versão listada na parte traseira ou na parte inferior da sua unidade, selecione versão 2.1 e anteriores. Então aqui ele pede para que a gente selecione aqui. Veja que aqui do lado ele vai dando uma noção, né, da cara da nossa IHM. Então a gente tem o TD200C versão 1.0, TD200 versão 3 e o TD200 versão 2.1 e anterior. A que eu tenho no laboratório é a versão 3, tá? Se a gente selecionar a versão 3, ele vai me apresentar aqui, daqui para frente, umas telas que eu não estou muito bem familiarizado com elas. Então, a gente vai configurar o nosso TD200 aqui como versão 2.1 e anteriores. É a maneira mais comum aí que o pessoal costuma selecionar para utilizar esse negócio. Veja que a hora que eu vou clicando aqui, ele vai mudando a cara do desenho que aparece lá, né? Ó. O nosso é tal e qual esse que está aparecendo aqui. Vamos clicar em avançar. Next. A hora que você clica em avançar, ele abre uma outra tela aqui que está lá, localizar display. Use essa página para especificar o idioma a ser usado para menus e prompts padrão, e o conjunto de caracteres a ser usado para qualquer mensagem definida pelo usuário. Os menus e prompts do TD200 podem ser configurados em um idioma específico. Ele me traz aqui
uma seleção, né? Eu posso selecionar aqui dentre essas línguas disponíveis, né? Lá, inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e chinês. Vamos manter o inglês, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar aí com o nosso micro-in em inglês. Não adianta você querer achar português aí que não vai ter, né, pessoal? Aí ele pergunta aqui, né? Então, antes da gente selecionar, em que linguagem que a gente quer trabalhar, né? Qual a linguagem que a gente gostaria que o TD200 desse suporte para a gente. Então, vamos manter o inglês. Aí ele fala aqui, ó, o TD200 pode ser configurado para suportar diferentes conjuntos de caracteres para mensagens do usuário. Pressione F1 para obter mais informações sobre como isso pode ser útil. Então, se você quiser mais informações sobre o conjunto de caracteres aqui, você pressiona F1, ele vai abrir uma tela de ajuda. Vamos dar uma olhada só por farra? Olha lá, pressionei F1, tá vendo? Ele está lá no passo 3, tá vendo? Para selecionar o display. E aqui ele fala alguma coisa. Claro que sempre tudo em inglês, né, pessoal? Então vamos fechar isso aqui. Não vamos ler tudo isso aí, né? E aí ele pergunta, que conjunto de caracteres você gostaria que suas mensagens TD200 usassem ou comportassem, né? Vamos manter o padrão dele, o latim 1 em negrito, latim 1 bold. Ele, cada conjunto de caracteres aqui, você selecionar, ele vai dar alguma explicaçãozinha aqui do lado, né? Por exemplo, para esse latim 1 bold, ele está falando que é esse conjunto de caracteres aqui, tá? É um conjunto de caracteres padrão para os idiomas inglês e europeu ocidental. Exibe caracteres em negrito. Para isso, ele requer o TD200 versão 2.0 ou posterior. Se você mudar aqui, colocar aqui, por exemplo, grego, ele já mudou a mensagem, tá vendo? Ele já faz uma explicaçãozinha sobre cada conjunto de caractere que você quiser utilizar. Vamos deixar o latim 1 bold mesmo, tá? O sugerido pelo assistente. Vamos clicar em Next. Nós vamos cair numa outra tela, né? Vamos aqui, pronto. Estamos aqui no passo 4. Menus e senha padrão. Ele fala aqui, ó, use essa página para habilitar, desabilitar os menus padrão do TD200 e definir uma senha para essa configuração. Muito bem. Aí, a explicaçãozinha dele, de costume, né? O TD200 pode ser configurado para permitir ao usuário definir a data e hora e forçar entradas e saídas no CLP. Essas opções também podem ser protegidas por senha, de forma que um usuário só possa acessá-las após inserir a senha correta de 4 dígitos. Aí ele pergunta, gostaria de ativar o menu data-hora em seu TD200? Eu vou colocar não, pessoal, porque para a gente ativar isso aqui, para a gente habilitar esse time of day aí, nós precisaríamos de um módulo de expansão chamado RTC, Real Time Clock. Nós não temos aí no laboratório esse módulo de expansão, tá legal? Então vamos colocar não. Não vou usar o relógio de tempo real. Aí ele vem aqui com outra pergunta. Gostaria de ativar o menu de forçamento? Também vou colocar não, porque nós não vamos, nesse momento, forçar o ligamento ou desligamento de nenhum ponto de entrada e de nenhum ponto de saída. A próxima pergunta dele, que a gente deve selecionar sim ou não aí, é se a gente gostaria de ativar a proteção por senha. Se você deixar yes, você deve definir aqui uma senha. Essa senha é uma senha formada, então, como ele diz aqui, ó, de 4 dígitos. Valores numéricos, né?
Eu posso colocar uma senha aqui desde o que ele já sugere aqui, ó, 0000 até 9999. Não vamos colocar senha aqui, senão toda vez que a gente for querer abrir esse cara, ele vai pedir uma senha. Veja que a hora que eu clico em No, ele até desabilita o campo senha, né? Muito bem. Vamos em frente. Vamos clicar aqui em avançar. Mais uma telinha, mais um passo aqui, né? O título é teclas de função e taxa de atualização. Use essa página para selecionar opções para as teclas de função e selecionar uma taxa de atualização para alarmes. Só, às vezes eu vou me referenciar aqui como eles, né, a tradução ao pé da letra, em alarmes. Mas esses alarmes, quando ele fala aqui em alarme, ele está referindo às mensagens, tá? Então, no decorrer aqui do vídeo, sei lá, tem hora que eu vou falar alarme, tem hora que eu vou falar mensagem. Mas entenda que são as mensagens que ele vai mostrar quando ele se referir aqui a alarmes, né? Aí aquela explicaçãozinha breve que ele dá sobre o que a gente está configurando aqui. Ele diz que o TD200 tem 8 teclas de função, de F1 a F4 e de Shift F1 a Shift F4. Na verdade, lá na cara do TD200, ele está de F1 a F8, né? Mas isso aí está em 4 teclas, né? Então, se você pressionar a primeira tecla, como a gente viu lá, é F1, se pressionar ela direto, é F1. Mas ela também vai funcionar como sendo a tecla de função F4. Para isso, eu devo pressionar Shift F4, tá? Ou Shift F1. Então, nós temos 8 teclas de função, que vai de F1 a F8. Pronto! Essas teclas são usadas para definir bits de memória no CLP. 8 bits de memória são os bits M, pessoal, essa área de endereçamento M. São bits de memória, que é usado para esse teclado da TD200. Devem ser reservados para o TD200, para configurá-los quando uma tecla de função é pressionada. Um bit M é ativado pelo TD200 cada vez que a tecla de função correspondente é pressionado. Ele está perguntando aqui, né? Qual byte de memória M você gostaria de reservar para as teclas de função do TD200? Então você pode reservar aqui para essa memória M, né? Desde o byte 0 até o byte 31. Por padrão, ele sugere o byte 0. Então, seria o MB0. Nem preciso falar que cada byte tem 8 bits, né? Então, se eu falar que eu vou reservar para o meu teclado o byte 0, significa que cada tecla vai estar associada a um bit desse byte, né? E ele vai assim em ordem crescente, tá bom? A tecla F1 vai ser o endereço M0.0. Eu estou usando o bit 0 do byte 0 da memória M para a tecla F1. Para a tecla F2 vai ser o endereço M0.1. Para a tecla F3, M0.2 e assim por diante, até a tecla F8, que vai ser o M0.7. Muito bem. Então, já vamos deixar o byte 0 mesmo, né? Aí ele fala aqui, ó. Para o TD200 versão 2.1 ou mais recente, as teclas de função podem ser configuradas para setar o bit M associado ou para atuar como um contato momentâneo, setando o bit apenas enquanto a tecla de função é pressionada. E pergunta, né? Como as teclas F devem ser configuradas? Pessoal, ele nos dá aqui duas opções. As
teclas F serão setadas, ou seja, eu estou associando um bit, né, da memória M. Vamos supor, vamos pegar a tecla de função F1. Ela está associada, então, conforme a gente deixou selecionado aqui, ao endereço, ao bit M0.0. Se eu deixar selecionado do jeito que está aqui, quando eu pressionar a tecla F1, M0.0 será setado. Quer dizer, ele vai para nível lógico 1 e vai ficar em nível lógico 1. Legal? Então, se eu associei ela a um contato normalmente aberto lá no programa, esse contato vai fechar e vai permanecer fechado. Se eu quiser que esse contato abra no programa, eu vou ter que dar um jeito de resetar isso aí. Tá? Então, nessa situação aqui, ó, ele está funcionando como set e reset. Mas eu posso mudar e deixar as teclas de função como contatos instantâneos, como se fosse um pulsador. Se eu associar o endereço agora da tecla F1, M0.0, e deixar com essa seleção aqui, é como se eu tivesse um botão pulsador. Se eu associar um contato aberto, a hora que eu pressionar a tecla, esse contato fecha, mas eu soltei a tecla, o contato abre, tá legal? Então é isso que a gente faz. Eu vou deixar aqui como ele sugeriu, porque até mesmo porque nesse exemplo a gente não vai usar essas teclas de função. Aí vem uma outra seleção que a gente deve fazer aqui, né, sobre a taxa de atualização. Ele fala aqui, olha, a taxa de atualização determina com que frequência o TD200 consulta o CLP para exibir as mensagens. E pergunta, né, com que frequência você gostaria que o TD200 pesquisasse ou atualizasse as mensagens? Por padrão, ele vem assim, ó, o mais rápido possível. Então, depende do processamento lá da sua máquina, né? Mas eu posso mudar isso aqui, eu posso determinar tempos. Esses tempos são dados em segundo, tá vendo? A cada 1 segundo, 2 segundos, eu vou aumentando. O máximo que ele me permite é a cada 15 segundos, tá? Vamos deixar o sugerido o mais rápido possível, né? Muito bem. Vamos em frente. Clicando em Next, pronto, caímos numa outra tela. Opções de mensagem, né? Alarme. Use essa página para especificar o comprimento do texto das mensagens e para selecionar como elas devem ser exibidas. Então, como a gente já comentou, a nossa IHM lá, o nosso TD200, ele tem um display com 2 linhas de 20 caracteres cada linha. Eu posso selecionar só uma linha, uma mensagem lá com 20 caracteres, ou selecionar as 2 linhas. Aí eu vou ter uma mensagem com 40 caracteres de extensão, de comprimento. Para esse nosso exemplo, a gente vai usar uma linha só. Eu só vou mostrar lá o motor ligado, o motor desligado. Pronto. 20 caracteres. Uma mensagem de 20 caracteres. Tá legal? Aí ele fala aqui, né, que o TD200 nos permite configurar até 80 mensagens. E aí ele pergunta quantas mensagens a gente vai querer. Eu disse há pouco que nós vamos ter 2 mensagens, né? Uma para indicar o motor ligado, outra para indicar o motor desligado. Quando eu falo motor aqui, eu estou me referindo à saída lá, né? Então vamos deixar aí, ó, 2 mensagens. Muito bem, clicando em avançar, caímos aqui no próximo passo, né? Que é alocar memória. Use essa página para selecionar o bloco de memória V que será usado para esta configuração TD. Muito bem. Aí ele dá uma instrução aqui para nós. Você deve definir onde os 14 bytes de definição dos parâmetros serão colocados.
no bloco de dados. Normalmente está alocado em VB0. Normalmente está alocado em VB0. Então, ele já nos traz como padrão aqui, né? Ele sugere o VB0, vamos manter o sugerido. Aqui ele está falando aqui, ó. Você definiu duas mensagens que requerem 1 byte cada para a alimentação dos sinalizadores de mensagem. Agora você deve definir onde os sinalizadores de ativação residirão no bloco de dados. Ele pede para a gente setar aqui, selecionar o byte inicial para os sinalizadores de ativação. Ele sugere o byte 14. Vamos deixar o byte 14. Guarde esse número aqui, byte 14. Legal? Das memórias V, tá, pessoal? Esse cara aqui, ele vai trabalhar sempre com essa memória V. Isso em termos de configuração. É claro que para a gente exibir valores de uma memória, a gente pode selecionar outro tipo de endereço, né? Não precisa ser assim, né? Mas a gente vai ver isso depois. Aqui ele diz o seguinte: você definiu duas mensagens que requerem 40 bytes consecutivos para as informações da mensagem. Você deve definir onde as informações da mensagem devem constar no bloco de dados. Ele pede para a gente selecionar aqui o byte inicial para a informação da mensagem. Pessoal, ele faz assim. Por que ele está falando que eu vou precisar de 40 bytes consecutivos? Porque eu vou ter duas mensagens. Cada mensagem tem 20 caracteres. Cada caractere é 1 byte, ocupa 1 byte. Então, se eu tenho uma mensagem de 20 caracteres, para essa mensagem eu vou usar 20 bytes. Como eu tenho duas mensagens, cada uma com 20 caracteres, eu vou ocupar um total de 40 bytes. Esses bytes são consecutivos, sendo que o byte inicial é o byte 24. Vamos clicar em avançar aqui. Muito bem. Ele abre mais uma telinha aí de ajuda, que é onde a gente vai configurar as mensagens. Use essa página para definir mensagens para a sua configuração do TD200. Defina primeiro as mensagens de prioridade mais alta. Cada mensagem pode conter dados do CLP. Além de eu mostrar uma mensagem que eu vou escrever aqui, qual é a mensagem que a gente quer, eu ainda posso mostrar também dados lidos do CLP. Não vamos fazer isso agora, depois a gente vai fazer um exemplo exclusivo para isso, tá legal? A gente deve agora escrever a nossa mensagem. Você pode distribuir essa mensagem aí onde você quiser. Por exemplo, vamos escrever assim: o nosso programa lá é só um liga e desliga, né? Vamos supor que aquela saída Q0.0 lá está ativando um motor. Então vamos colocar informações sobre o motor. Vamos colocar aqui, ó, motor parado. Esse motor ou ele estará parado ou ele estará em funcionamento, né, pessoal? Então, uma das condições é motor parado. Se você quiser centralizar isso aí, você pode selecionar lá o primeiro caractere e pressionando a tecla de espaço que a sua mensagem vai avançando para a direita, né? Então vamos deixar bem no centro aqui, né? Olha, eu tenho 4 vazios aqui do lado esquerdo, 4 vazios aqui do lado direito. Muito bem. Nós selecionamos lá, né, pessoal, que a gente queria duas mensagens. Então ele está mostrando aqui, ó, mensagem 1 de 2, tá? 1 de 2. Então a gente já escreveu qual é a mensagem 1. Aí ele tem aqui, olha, próxima mensagem.
Então, se a gente clicar aqui em Next Message, ele vai abrir esse mesmo campo aqui para a gente escrever a mensagem 2. Mas vamos dar uma olhada aqui em outras coisas que ele dá aqui, olha. Ele me dá aqui, ó, o endereço inicial da mensagem, que é o VB24. O que significa isso, pessoal? Olha, significa que o que eu tivesse aqui nesse byte estaria no VB24, aqui no próximo é o VB25, VB26, 27 e assim vai, até aqui no final, tá? Cada quadradinho desse aqui, que comporta um caractere, é um byte que ele está usando, sendo que o primeiro aqui é o 24. Tá? Aí você soma 20, você vai saber qual é o byte final dessa mensagem. E ele está falando o seguinte, o bit, ele está nos informando qual é o bit que vai ativar essa mensagem. Olha, ele já me disse que é o V14.7. Pessoal, não consigo mudar isso aqui, tá? Ele já estabelece esses valores. Eu não consigo mudar isso aqui, pessoal, porque a gente já especificou na tela anterior qual é o byte inicial, né? Lá, starting byte for message information. O byte inicial para exibição de mensagem. A gente informou aqui que é 24. Aqui a gente poderia alterar, né? Vou colocar aqui 30. Pronto, já mudou aqui, ó. Inicial VB30. Então aqui, ó, seria o VB30, né? Aqui, vamos voltar no que estava, né? Aqui também, né? A gente escolheu o byte 14 para ativar lá os flags, né? De ativação das mensagens. Como a gente deixou aqui o byte 14, por isso que ele está lá, 14.7. Se a gente alterasse aqui, ó, vou colocar o 20 aqui, ó. Você vai ver que aqui ele já vai colocar o V20.7, né? Então aqui a gente não consegue mudar. Uma vez que a gente setou os bytes aqui, daqui para frente, é esses bytes. Aí automaticamente ele vai escolhendo um bit aqui para cada mensagem, né? Se eu tivesse mais mensagens, aí ele usaria o byte 15, de 15.7 a 15.0 e assim vai. Então, a partir de VB24, ele vai começar a escrever minha mensagem. E para que essa mensagem apareça lá na IHM, eu tenho que ativar o bit 14.7. Então, eu vou ter que botar esse bit 14.7 aqui lá no meu programa do Microin? Claro que vou. Então, guarde esse endereço. V14.7 é para mostrar a mensagem motor parado. Tá legal? Se incorporado a essa mensagem aqui eu tivesse que inserir valores lidos de uma memória lá do programa, é aqui que eu faria isso, tá? Dados incorporados. Então é aqui que eu incorporaria dados. Ou seja, eu estaria lendo o valor lá de uma memória qualquer e esse valor estaria aparecendo aqui no nosso display. Vamos supor que você vai fazer várias mensagens e alguma parte da mensagem é parecida, né? Tem o mesmo texto. Então você pode copiar aqui e quando você for para a próxima tela, você manda colar e aí só faz algumas pequenas alterações. Aqui ele me dá um botão para que a gente selecione para que mensagem a gente quer ir, para não ficar clicando o avanço de... Pô, me comporta até 80 mensagens. Eu estou na mensagem 1, quero ir para a mensagem 65. Vou ter que clicar aqui 65 vezes em Next Message para chegar lá, né? Eu já posso ir direto para a mensagem que eu quiser. No nosso caso aqui, vamos clicar em próxima mensagem. Quando eu clicar em próxima mensagem, pronto, ele abriu lá para a gente escrever a próxima mensagem. A próxima mensagem vamos colocar assim, ó, motor ligado, funcionando, tá? Motor funcionando. Bom, aqui não dá para deixar muito no centro, né? Porque sobrou só 3 bytes aqui, né?
Eu vou levar um para cá e vou acrescentar mais um aqui no meio. Pronto, aí ficou um sobrando aqui para a esquerda, um sobrando aqui para a direita. Veja que essa mensagem aqui, ó, começa no byte 44, né? Então esse aqui é o byte 44, tá? Lembra da outra? Começava no 24 e até o 43. Essa aqui, então, começa no 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, vai até o 63. Muito bem. Observe, o bit que vai habilitar essa mensagem, V14.6. Então, a mensagem anterior era V14.7. Essa aqui é o V14.6. Se eu tivesse uma terceira mensagem, seria o V14.5 e assim por diante, tá? Muito bem. Aqui eu posso voltar para a mensagem anterior. Ó, voltou. Então, ó, mensagem anterior, primeira mensagem, V14.7. Essa mensagem, que a gente acabou de colocar aí, V14.6. Muito bem. Acabei de escrever as minhas duas mensagens. Vamos clicar em Next. Então, nessa telinha, ele diz que é o componentes do projeto, né? Ele fala aqui, ó, essa página lista os componentes que esse assistente irá gerar para uso em seu programa. Aí ele diz aqui, né, que o assistente do TD200 agora gerará os componentes do projeto para a configuração selecionada e disponibilizará esse código para uso pelo seu programa. Sua configuração solicitada consiste nas seguintes componentes de projeto. Ele vai criar, pessoal, um bloco de parâmetros, né? E ele já está sugerindo esse nome aqui, ó, TD underline data underline 0. Não dá para eu mudar esse nome aqui agora, tá legal? Não tem como eu mudar esse nome, é o nome que ele sugere e acabou, tá? Ele dá uma observaçãozinha aqui, né? Dá para ler aqui, tá meio cinza aí, né? Ele diz o seguinte aqui: essa configuração do assistente será referenciada na árvore do projeto por esse nome que ele está sugerindo aqui, tá? Você pode editar o nome padrão para identificar melhor esta configuração do assistente. Então ele pergunta o seguinte: concluir esta configuração do assistente? Então vamos aqui, ó, clicar em Finish. Encerrar. Pessoal, dá uma observada a hora que eu clicar aqui em Finish e nessa e na próxima tela, aqui, ó, em Data Block. Veja que eu tenho só um bloquinho aqui, um bloquinho de usuário, né? Vou clicar em Finish e ele faz uma pergunta para eu configurar, né? Completar esse negócio? Termina esse negócio? Sim. Olha a hora que eu clicar em sim, observe aqui o que vai acontecer. Sim. Olha só. Ele criou um bloquinho aqui, ó. Isso aqui é o bloco de parâmetros do assistente de configuração, com o nome que ele sugeriu. Eu posso alterar isso aqui, tá? Deixa eu clicar com o botão direito aí, rename, ó, renomear, eu posso botar o nome que eu quiser aqui, tá? Não vou renomear esse negócio, vou deixar ele desse jeito. Se a gente der dois cliques nele, ele vai me mostrar o conteúdo desse bloco de parâmetros. Olha só. Ele automaticamente já seleciona alguns endereços de memória aqui para alguma coisa, né? No VB0, ele está falando que é para o TD. No VB2, ele colocou ele coloca isso automaticamente. Você vê que a gente não, em instante algum, a gente informou isso aqui, né? Ele diz aqui do lado o que é isso aqui, né? Nesse VB2 aqui, quando ele colocou essa informação aqui, ele está falando que ele selecionou a linguagem para inglês e que a gente selecionou lá a taxa de atualização das mensagens como o mais rápido possível. No VB3, nós setamos o display para mensagens com 20 caracteres e assim por diante. Legal?
Aqui em VB12, ele está falando que a gente seleciona duas mensagens. Ó, mensagem 1 aqui, ó. Ó, o que nós escrevemos lá está aqui. A mensagem 2, que inicia em VB44 nela. O que nós escrevemos lá está aqui. Pessoal, olha só uma coisinha. Quando a gente acabou de fazer a configuração do TD200, veja que automaticamente ele foi alocando algumas memórias, né, para colocar informações de configuração do TD200, as mensagens que a gente criou. Então essas memórias aqui estão sendo usadas pelo TD200. Você precisa ser assim bastante criterioso quando for elaborar o seu programa, para que você não use lá no seu programa esses mesmos endereços de memória. Porque lá quando você estiver no MicroWin, nada vai te impedir de usar essas memórias. Ele não vai te avisar que elas já estão sendo usadas pelo TD200. E se você usar esses mesmos endereços lá, você vai sobrescrever, né, essas memórias e vai colocar aí outras informações nessas memórias. Aí vai ferrar toda a configuração que a gente acabou de fazer do TD200. Então seja assim bastante criterioso na hora que você estiver fazendo um programa, principalmente se for um programa grande, né? E vai anotando as memórias que você já usou, para que você não corra o risco de usá-las novamente lá e dar conflito de informações aí. Combinado? Muito bem. E agora? O que a gente pode fazer aqui? Nós configuramos duas mensagens, não é isso? A primeira mensagem, motor parado. Lembra qual era o bit de ativação dessa mensagem? Era o V14.7. E aí colocamos uma segunda mensagem, motor funcionando. E o bit para ativar aquela mensagem era o V14.6. Então agora a gente tem que ir lá no nosso bloco de programa e fazer com que o nosso programa ative essas mensagens na nossa IHM. Para isso, vamos fazer o seguinte. Então, quando o Q0.0 estiver desligado, tem que habilitar a mensagem motor parado. Como que a gente pode fazer isso? Vamos colocar aqui um contato normalmente fechado de Q0.0. Então, quando o Q0.0 estiver desligado, esse contato aqui está fechado. Dessa forma, a gente consegue ativar o bit V14.7, que vai mostrar a mensagem lá na IHM. E como que a gente pode fazer isso? Vamos colocar aqui uma instrução bobina e colocar V14.7. Então, quando o Q0.0 estiver desligado, o bit V14.7 vai estar ativo e lá no display da nossa IHM vai estar aparecendo a mensagem motor parado. Quando a gente ligar isso aqui, quando eu ligar Q0.0, então vamos colocar aqui um contato normalmente aberto, né, de Q0.0. Então, quando energizar Q0.0, esse contato fecha, e aí vamos ativar o bit V14.6, porque é esse bit que vai mostrar a mensagem lá no display da IHM de motor funcionando. É isso. Está pronto o nosso programa. Vamos mandar compilar aqui só para ver se tem algum erro. Vamos dar uma olhadinha. Zero erro. Perfeito. Nesse ponto aqui, pessoal, basta você fazer o download para o CLP, botar ele para executar o programa e conectar na porta de comunicação do CLP a sua IHM. Pronto, já está em funcionamento. Veja que a gente iniciou o programa aqui, fomos lá para a configuração do TD200 e voltamos o nosso programa para concluir ele, né? Para que ele faça a exibição dessas mensagens, né?
Não dava para eu ter feito tudo isso aqui antes de ir lá na configuração do TD200, né? Porque a gente não sabia que endereço que ele ia gerar aqui, não é verdade? Muito bem. Então agora basta a gente salvar o nosso programa, né? Deixa eu ver onde que eu vou salvar aqui. Eu vou salvar... Onde que eu estou aqui? Ah, eu criei uma pastinha aqui, ó. TD200. Então eu vou salvar aqui. Salvos. Exemplo 1, MWP. Pronto. Salva. Eu já tinha um arquivo com esse mesmo nome, vou substituir. Beleza. E vamos agora exportar para que a gente possa usar lá no simulador, né? Então, export. Vamos selecionar a pasta aqui, que está dentro de Projects, TD200, exportados. Então a gente deu o nome de exemplo, né? Exemplo 01. Pronto. Salvo. Muito bem, agora basta a gente abrir o nosso simulador. Então vamos abrir aqui o nosso programa aqui no simulador. Então vamos carregar o programa, o bloco de dados. Não adianta a gente mandar ele trazer esse data block aqui, pessoal, porque ele não consegue trazer, tá legal? Então a gente vai usar um outro recurso aí para fazer isso aí. Então vamos aceitar. Vamos achar onde que ele está aqui, TD200, exportados, exemplo 01. Pronto, carregou o nosso programa. Então está aqui o nosso programa em ladder e em lista de instruções. Eu não quero a lista de instruções, vou deixar só o programinha ladder aqui. Legal? Deixa ele aberto para a gente ver ele funcionando. Vou dar uma aumentadinha aqui, para a gente ver ele como um todo, né? Muito bem. Só que para o nosso TD200 funcionar aqui, eu preciso daquelas informações, aquele bloco de parâmetros que foi gerado lá quando a gente fez a configuração dele, não é isso? E o simulador não traz esse bloco de parâmetros. Lá no MicroWin, quando você manda exportar, essa informação não vai junto, não temos ela aqui disponível. Mas não tem problema, a gente pode vir aqui, Program, Paste Data, aquele DB1 lá, né? O bloco de dados. Só que para eu colar esse negócio aqui, eu preciso ter ele copiado, né? Muito bem, então vamos voltar lá no nosso MicroWin. Vamos vir aqui, ó, nesse TD Data. Sempre assim você vai ter que fazer, tá, pessoal? Seleciona tudo que ele colocou aqui, copia. Ctrl C. Pronto. Volta lá no simulador. Então vem aqui, ó. Program Paste Data DB1. Dá para você ir direto por aqui, tá vendo? Ó? Paste DB1. Então, por lá ou por cá, ele vai te fazer uma perguntinha. Perguntando se você quer realmente carregar as informações lá que está como é que fala? Na área de transferência, né? Se eu clicar em sim, pronto, olha lá. Ele abriu aqui uma janelinha, tá vendo? Aquilo que estava lá. Essa aqui, ela é ingrata, ela não me permite aumentar, nem diminuir, nem nada. A única coisa que eu posso é minimizar ou fechar ela. Mas eu preciso dela. Se eu não fizer isso, simplesmente o nosso TD200 não funciona. Então vamos colocar o nosso CLP para executar o programa. Pronto. Coloca no modo Run. Sim. Tá legal. Tá executando o programa. Vamos colocar aqui para monitorar o nosso programa. Então daí, vamos ver o nosso programinha funcionando. Então se eu ligar aqui 0.1, tem que ligar aqui 0.0, né? E se mantém. Perfeito, é o que está acontecendo. Aqui 0.0, ligado. Se eu habilitar aí 0.0, tem que desligar essa saída. Pronto, está desligada. Vamos ver agora o nosso TD200. Pessoal, para a gente abrir aqui na tela o TD200, eu venho nesse ícone aqui, tá vendo? TD200. Se eu clicar, ele vai colocar isso aí. É como se fosse a cara mesmo, né, do nosso
da nossa IHM TD200 lá, tá? Você bota na posição, no local que você achar melhor, tá legal? Estou colocando aqui ele para ficar em destaque aqui. Então, olha só. Nós configuramos ele assim, né? Para que quando o Q0.0 estivesse desligado, aparecesse a mensagem motor parado. E é o que de fato está acontecendo, né? Se eu ligar Q0.0, essa mensagem aqui tem que mudar para motor funcionando, não é isso? Conforme a gente configurou lá. Então vamos ligar? Olha só, motor funcionando. Então quando o Q0.0 está ligado, motor funcionando. Q0.0 desligado, motor parado. Legal? Motor funcionando, motor parado. Então, esse é um exemplo, né, pessoal, de utilização mais simples, né? Que a gente pode dar para essa IHM. Não se esqueça que a gente pode ter até 80 mensagens aqui, né? Então, o nosso programa aqui vai crescer bastante, porque eu vou ter que ativar os bits para cada uma dessas mensagens, né? Se eu tiver 80 mensagens, eu vou ter que ativar 80 bits, né? Então, a complexidade aqui do programa depende também da quantidade de mensagens que você vai colocar aqui. E é claro que se eu for usar as teclas de função, também já vai ficar um pouco mais longo. Se eu incorporar dados, se eu quiser visualizar aqui conteúdo de memória também, né? E assim vai. Bom, mas esse é o início, só para você ver como que a gente começa a mexer com esse negócio. A partir de agora a gente vai mostrar outros recursos. Por exemplo, pessoal, nós temos uma IHM. Precisamos ficar ligando ou desligando essa coisa através de entradas do nosso CLP, colocando lá chavinhas nessas entradas? Claro que não, né? Dá para a gente ligar ou desligar esse negócio através da IHM. Vamos dar uma olhada aqui na nossa configuração, para que a gente ligue ou desligue essa coisa, então, através da IHM. Então, vamos voltar aqui no TD Wizard. Olha só, ele me dá uma mensagem. Ele fala que o nosso projeto, né, o nosso programa, já tem uma configuração do TD200. Para editar essa configuração existente, selecione ela, né, através aqui dessa caixinha de seleção aqui, e clique em Next. Ela já está selecionada, né? Se eu quiser criar uma nova, eu venho aqui, ó, e falo que eu quero uma nova, tá vendo? Eu vou manter essa aqui e vamos em frente. Nós só vamos alterar. Muito bem. Como eu só estou alterando, ele não me permite mudar o tipo de HM, né? Porque eu estou editando uma configuração para uma versão já existente, né? Vamos em frente. Eu posso mudar aqui a linguagem, né? O conjunto de caracteres. Não quero mudar nada disso. Também não quero fazer nenhuma alteração aqui nessa tela, que a gente já viu para que é que presta. Aqui, os bits de memória, né, associado às teclas, a gente deixou o byte 0. Não vamos mexer. Vamos continuar com o byte 0. Isso significa que a tecla F1 é M0.0, F2 é M0.1 e assim por diante, né? E aqui ele me permite o modo de acionamento dessas teclas. Se eu quero deixar ela como setando o bit na hora que eu pressiono a tecla, ou se eu quero deixar ele como um contato momentâneo. Vamos deixar como um contato momentâneo. O mais rápido possível, né? A atualização. Vamos em frente. Como a gente vai ligar ou desligar através do teclado da IHM, vamos deixar uma mensagem aqui para o operador saber que tecla ele tem que pressionar para ligar e qual tecla ele tem que pressionar para desligar.
Então, eu vou aumentar as nossas mensagens aqui para 40 caracteres. Ele vai ter 2 linhas agora. Dá para a gente colocar mais alguma coisa, né? Clicar aqui em avançar. Vou manter os mesmos endereços, tanto para armazenamento das mensagens, como para ativação dos bits. Pronto, está aí, na nossa primeira mensagem. Então, vamos colocar aqui na linha de baixo uma orientação, né, para o operador. Vamos colocar assim, ó, F1, liga. F1, liga. Tá mais ou menos no centro aí? Tá, né? E na próxima mensagem, vamos colocar assim, F2, desliga, né? Desliga. Essa aqui ficou meio fora de centro aí, né? Então, vamos trazer ela um pouco para cá. Sobrou 4 casinhas lá para o lado direito e 5 aqui do lado esquerdo. Então, vou trazer mais uma para cá. Acrescentar um espaço aqui no meio. Pronto, sobrou 4 para a esquerda, 4 para a direita. Next, finish. Ele pergunta aqui, termina essa configuração? Sim. Muito bem. Então, vamos alterar o nosso programa aqui, né? A gente vai ligar essa coisa aqui agora através de M0.0. E vai desligar essa coisa aqui através de M0.1. Pronto. Está feito. Vamos salvar o nosso programa. Eu vou até mudar o nome aqui. Vou colocar aqui, ó, exemplo 2. E vou salvar como exemplo 2. Salvar como, eu já tenho ele gravado aqui, vou gravar por cima. Exemplo 2. Está falando que ele já existe, eu quero substituir, sim. Vamos exportar. Exemplo 2. Muito bem. Feito. Se a gente fizer o download do programa agora, conectar a IHM na nossa CPU S7200, tem que funcionar bonitinho. Como a gente está usando o simulador, vamos ver isso funcionando aqui no simulador então. Muito bem, vou carregar o programa. Exemplo 2. Muito bom. Vou fechar aqui a lista de instruções. Agora, para a gente usar o TD200, a gente precisa carregar aqui aquele bloco de parâmetros, né? Para isso, eu tenho que vir aqui, venho aqui no nosso bloco de parâmetros, copia, volto aqui e colo, né? Pronto. Está feito. Então, vamos mandar o CLP executar o programa. Pronto. Vamos ficar monitorando essa coisa por aqui, né? Vou aumentar aqui. Legal. Muito bem. Vamos trazer o nosso TD200. Olha aí, já está lá com a mensagenzinha que a gente alterou, né? O motor está parado. Claro, porque 0.0 está desligado, né? E está dando uma orientação aqui, né? F1, liga. Então vamos pressionar F1. Pronto, está lá, né? Motor funcionando. F2, desliga. Pessoal, vamos já dar uma olhadinha aqui. A gente tinha setado as teclas de função como contato momentâneo. Eu dei um clique aqui no F1, ligou M0.0, só que ele ficou ligado, tá vendo? Ele ficou ligado.
Bom, nosso programa está falando que se eu clicar F2, eu tenho que desligar esse negócio. Eu vou desligar, né? Porque ó, M0.1 está fechado. Se eu clicar F2, ele tem que abrir, né? E vai desligar essa coisa. Desligou. Só que, como essas teclas a gente selecionou elas como momentânea, esse M01 aqui também deveria ter aberto, né? E isso não acontece. Isso significa que eu não consigo mais ligar e desligar esse negócio, tá vendo? Clicando em F1 e F2 aqui, não. Algum problema com o nosso programa? Não. Algum problema com a configuração do nosso TD200? Não. Se eu tivesse com uma TD200 aí física conectada ao CLP, estaria funcionando perfeitamente. O problema está aonde, então? No nosso simulador. Eu disse que esse negócio era meio tabajara, né? Pois é isso que está acontecendo. O nosso simulador, ele não aceita, não funciona corretamente quando eu seleciono esses bits associados às teclas como contato momentâneo. Ele sempre vai trabalhar como set e reset, tá legal? É um problema do simulador. Mas a gente consegue resolver esses problemas, né? Vamos resolver esse problema então. Eu vou fechar isso aqui, vou desligar. Vamos fechar tudo isso aqui. Vamos voltar aqui no nosso microWin e vamos ter que dar um jeito aqui de fazer com que aqueles negócios lá resetem, né? Porque já que ele não funciona como contato momentâneo, vamos dar um jeito nisso aí. Então vamos fazer o seguinte, na hora que V14.7 for habilitado, vamos já ao mesmo tempo fazer o seguinte, vamos mandar ele resetar M0.1. Eu só quero resetar ele, né? Então vou colocar um aqui embaixo. E a mesma coisa aqui, né? A hora que eu setar o bit 14.6, eu vou mandar ele resetar o M0.0. Então vamos fazer isso. M0.0. Também só ele, né? Pronto, será que isso aí vai resolver o nosso problema? Vamos ver, né? Eu vou salvar. Tenho que exportar novamente. Continua com o mesmo nome, né? Exemplo 02. Já existe, vamos substituir. Pronto, salvamos. Muito bem, vamos lá no nosso simulador. Vamos abrir o programa. Pronto, aqui. Exemplo 2. Abrir. Legal. Posicionar aqui. Eu vou fechar aqui a lista de instruções, tá? Nós vamos lá agora buscar o bloco de parâmetros, né? Preciso carregar aqui o bloco de parâmetros para usar o TD200. Eu fiz alteração no programa, mas não fiz alteração nas configurações do TD200. Então, aquele bloco de parâmetros que a gente tinha lá copiado já para a área de transferência serve para a gente? Serve, não fizemos alteração nenhuma nela, né? Pronto, tá aí. Tá? Bom, agora vamos colocar o CLP para rodar. Muito bem, já está no modo de monitoração. Vamos habilitar aqui o nosso TD200. Está lá. Pronto. F1 liga.
O motor está parado. Vamos aumentar aqui para ver toda a alteração que a gente fez, né? Muito bom. Então agora eu vou ligar a tecla F1, que é o bit M0.0, né? Pronto, veja que agora, ó, ele não ficou fechado, né? Porque na hora que ligou o Q0.0, a gente está mandando resetar o bit M0.0. Então, vou pressionar desliga. Esse contato aqui tem que abrir. Só que ele tem que voltar a fechar, né? Na hora que eu soltar a tecla. E voltou, né? Só que ele voltou porque a gente está mandando ele voltar aqui, né? A gente está mandando ele resetar, né? A hora que desligou o Q0.0, eu mandei resetar isso aí. Então agora eu consigo ligar a hora que eu quiser, desligar a hora que eu quiser. Mas veja bem, pessoal, essa maracutaia que a gente fez aqui é devido à falha do simulador. Não tem nada a ver com o programa do CLP, nem com as configurações que a gente fez lá. Se fosse um TD200 de verdade, a gente não tinha que fazer esses arranjos aí, tá legal? Legal, né? Ligo através do teclado do TD200, desligo através do teclado do TD200. Acompanha aqui na cara do CLP que você vê lá o bit ativando, né? F1 vai ligar que é 0.0 lá, acendeu o LED bonitinho, né? F2 tem que desligar a saída que é 0.0, ligou bonitinho. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente usar aqui esse simulador, a gente tem aí que se virar um pouquinho, né? Isso é bom. Isso é bom, que vai força a gente ir treinando em programação, não é verdade? Por fim, pessoal, vamos fazer aqui um exemplo onde a gente vai incorporar dados do programa no TD200. Ou seja, nós vamos ficar lendo o conteúdo de uma memória e exibindo no display do TD200. Então, a gente vai precisar lá de uma memória, aqui no nosso programa, que contenha um valor numérico para que esse valor numérico, então, seja exibido no nosso display. Vamos criar um programinha aqui bem simplesinho para gerar um número. Eu vou colocar um contador, vai ficar contando um número indefinidamente aí, e esse número vai ficar sendo visualizado lá no display. Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui um geradorzinho de pulso, para ele gerar pulsos bem rapidinhos. Vamos colocar aqui Q 15.7, pronto. Então vamos colocar aqui um temporizador on delay, um retardo na energização. Vamos colocar um temporizador aí bem rápido, o mais rápido que existe aqui no S7-200, né? Então vamos colocar o T32, ele tem resolução de 1 milissegundo. E vamos deixar o tempo dele o mínimo, 1 milissegundo. E aqui vamos fazer o seguinte, né? Contato aberto de T32, está ativando uma bobina e 15.7. Muito bem. Então, botou o programa para rodar. Esse contato de 15.7 aqui está fechado. O temporizador começa a contar o tempo. Deu tempo, fecha aqui. Energiza 15.7. Abre aqui. O temporizador zero, começa de novo, fica. Então, a cada 1 milissegundo, eu vou ter esse Q15.7 aqui entrando. Sim. Eu vou usar esse cara, o contato desse cara, aqui, 15.7, e aqui vamos colocar um contador. Vamos colocar um contador crescente, CTU. Vamos chamar ele de C0. Vamos fazer com que ele conte até... Ele vai ficar contando assim, indefinidamente, de 0 a 25 mil. Então, vamos colocar aqui
25.001. Já vamos ver o porquê, né? Aqui, nós vamos mandar ele resetar através dele mesmo. Beleza. Então, olha só. Temos aqui um geradorzinho de pulso, que a cada 1 milissegundo fica dando pulso aqui, né? Esse cara aqui vai incrementando a cada pulso recebido. Ele vai 25.000, a hora que ele chegar em 25.001, aqui fecha, ele zera, começa tudo de novo, né? Ele vai ficar contando indefinidamente aí de 0 a 25.000. Já vou dizer o porquê até 25.000, tá legal? Nós não vamos conseguir acompanhar, se a gente ficar monitorando isso aqui, nós não vamos conseguir acompanhar essa taxa de atualização, né? O nosso programa aqui, nem tampouco a atualização da tela do computador vai ser capaz de mostrar assim, em tempo real, ele contando de 1 em 1 aí com um intervalo de tempo tão rápido, a cada 1 milissegundo, né? A gente vai ver os valores irem aumentando, mas não de 1 em 1. Mas ele vai contar de 0 a 25.000 indefinidamente. Isso você pode ter certeza. Muito bem. Está feito aqui o nosso programinha. Vamos só dar uma olhada nele funcionando? Então vou até salvar ele aqui, ó. Salvar como? Vamos colocar assim, exemplo 3. É o nosso exemplo 3. Muito bom. Vamos exportar para a gente ver ele funcionando lá no simulador, né? Exporte, exportado, exemplo 3. Muito bem, feito. Vamos lá no nosso simulador. Programa. Carregar o programa. Exemplo 3. Pronto. Aqui, vamos deixar só o diagrama ladder. Vamos deixar no modo de monitoração para a gente ver essa coisa aí funcionando e o número sendo incrementado, né? Olha lá. Bem, está lá o nosso contadorzinho contando de uma forma bastante rápida, né? Ele vai ficar contando aí de 0 a 25.000, de 0 a 25.000, indefinidamente. A gente só fez isso aí para ter esse valor numérico aqui e mostrar lá no display do TD200. Como que a gente vai fazer isso? Então vamos voltar lá no nosso programa e fazer a configuração do TD200. Pessoal, precisamos fazer a configuração do TD200 então para mostrar o valor desse contador lá no display. Então vamos aqui, Tools, TD200 Wizard. Vamos começar aqui uma nova configuração. TD200 versão 2.1 ou anterior. Next. Aqui não vou mexer em nada na linguagem, no conjunto de caracteres. Aqui vamos colocar tudo não. Muito bem. Bit de memória. A gente nem vai usar tecla, então não preciso mexer em nada aqui, né? Vamos colocar só uma mensagem de 20 caracteres. Só uma mensagem. 20 caracteres. Pronto. Aqui vamos aceitar o sugerido, né? Os endereços de memória aí para os flags de ativação dos bits, para o byte inicial, para mensagem. Tudo bem. E vamos colocar aqui assim, olha, o valor atual. Muito bem. Agora a gente quer que seja mostrado num campo aqui o valor do contador. Para isso, pessoal, nós vamos definir o local que a gente quer que apareça aqui. Para a gente mostrar o valor de uma memória, a gente vem aqui, incorporar dados, né? Olha só,
Quando eu faço isso, ele me pergunta em que formato a gente quer. Um contador, a gente já sabe que é no formato de inteiro, né? Os valores armazenados lá no operando dele. Então, formato inteiro é Word, palavra. Aqui ele pergunta se a gente quer com sinal ou sem sinal, se eu quero colocar algum dígito decimal. Não, tá? E olha só, ele já está me falando que essa coisa vai ser colocada no endereço VW42. Olha só, no formato de palavra, tá vendo? VW42. Pronto. Olha só, na hora que a gente confirmou, veja que ele deixou aqui em destaque, né? Ele reserva, pessoal, 4 bytes para colocar esses valores. Só que aqui você precisa tomar um cuidado, porque o valor contido lá na memória pode ocupar mais do que 4 bytes. Então ele vai invadir aqui o byte da esquerda. Por exemplo, o nosso contador, por isso que eu coloquei até 25.000 lá. 25.000 tem 5 dígitos. Então você vai ver que ele vai pegar aqui mais um aqui, ó. Então, a hora que você incorporar dados numa mensagem, você precisa prever eventuais espaços que serão usados à esquerda daquilo que você reservou, tá bom? Vamos clicar em Next. Pronto, já sugere o nome. A hora que eu clicar aqui em Finish, a gente já sabe que ele vai criar aqui um bloquinho de parâmetros, né? A hora que você confirmar, pronto, lá, criou lá o TD Data 0. Muito bem, está feito, né? Só que a gente não mandou aqui no programa ele ativar essa mensagem lá no TD200, né? Lembra qual era o bit de ativação da mensagem? Passamos batido lá, né? Não tem importância, vamos voltar lá, vamos dar uma olhada. Olha lá. A mensagem está aqui, tal. Qual é o bit de ativação? V14.7. Legal? Então, V14.7 vai ativar essa mensagem. E a gente já viu que ele vai ativar essa mensagem e que nessa mensagem aqui eu tenho dados incorporados, né? E esses dados estão lá no VW42, não é isso? Tá? Muito bem. Então vamos voltar aqui no nosso programa e vamos dar um jeito de fazer essa mensagem aparecer com os dados incorporados. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aquele nosso bit que fica sempre ativado, né? O SM0.0. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma instrução de movimentação. Eu tenho que movimentar palavras, né? Por quê? Porque os dados contidos num contador são no formato de inteiro. Então vamos pegar aqui o conteúdo de C0 e movimentar lá para memória reservada pelo TD200 para exibir esses dados, que era o VW42. Muito bem, já colocamos o conteúdo do contador na memória incorporada lá no display do TD200. Só que a gente ainda não ativou essa mensagem. Precisamos ativar essa mensagem, né? E a gente viu que essa nossa mensagem, de acordo com a nossa configuração, ela é ativa pelo bit V14.7, né? Pronto, está feito. Deve funcionar. Vamos salvar esse negócio aqui de novo. Vamos exportar novamente, porque nós fizemos alteração aqui no nosso programa, né? É o exemplo 3, pronto.
Legal. Vamos voltar para o nosso simulador. Aqui, vamos carregar o programa de novo. Exemplo 3. Muito bem. Como sempre, vou deixar só o ladder aqui, né? Pronto. E agora a gente precisa carregar o bloco de parâmetros. Nós fizemos alteração na configuração do TD200. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, copiar e voltar aqui, colar esses dados aqui. Muito bem. Aí, vamos colocar o nosso CLP para executar o programa. Pronto, já estamos no modo de monitoração. Ó, o nosso contador lá está pleno vapor, né? Vamos abrir aqui o nosso TD. E olha só que bonitinho. Ele está mostrando aqui no display o valor do contador. A gente tinha reservado 4 bytes aqui, né? Mas a gente vai ver que o nosso valor numérico vai chegar a ocupar 5. Ele vai ter 5 dígitos. Na hora que ele passar aí de... ele atingir 10.000, né? Ele já vai pegar aqui o 5º dígito, tá certo? Por isso que eu coloquei o contador aqui, contando de forma bem rapidinha, para que ele não demore tanto tempo, né? Para chegar nisso que eu quero mostrar para vocês. Mesmo assim, né? Ele vai demorar um bocado. É mesmo porque os tempos aqui, pessoal, no simulador não são precisos, tá? Você vê que ele não está avançando aí a cada 1 milissegundo, ele está demorando um pouquinho mais, né? Eu vou até dar uma pausada aqui no vídeo e vou voltar quando ele tiver com o valor acima de 10.000. Então tá aí, né? Tá chegando próximo a 10.000. A gente viu que quando a gente incorpora dados aí no TD200 no formato de palavra, ele reserva 4 bytes, né? Mas eu disse que ele pode ocupar um 5º byte, e é o que está acontecendo, tá vendo? Passou de 10.000 ou mais, ele já ocupa aqui o 5º byte. Então, quando a gente vai escrever a mensagem, precisa prever esse espaço que eventualmente pode acontecer. Acho que eu exagerei um pouco nesse valor de até 25.000, né, que vai o nosso contador. Demora um tempão para chegar até lá, né? Mas eu acho que tá bom, né? Deu para enxergar aquilo que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, né? E é isso, pessoal. Eu tinha que falar para vocês sobre esse TD200. É mais ou menos isso, tá? Dá para fazer mais coisas com ele? Dá. Dá para a gente simular gráficos de barras aí e algumas outras coisitas más. Tá bom, pessoal? Vamos ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade, então.